Bom dia, oitavo ano. Tudo bem? Acho que sim, né? Todo mundo no conforto da sua casa, mesmo com as diferenças aí do nosso estudo, né? Com certeza vocês devem estar bem aí, né? Tomar os cuidados, estaremos protegidos, digamos assim, né? Vamos começar a nossa quarta pedindo que seja como Deus planejou, que o nosso dia seja como Ele quiser, que em nossa vida seja feita a sua vontade. Amém. Que nós estejamos preparados para aquilo que Deus planejou para o nosso dia de hoje, que seja feita a vontade dEle, né? Sempre pensando que eu preciso ter a fé, eu preciso fazer a minha parte para que as coisas realmente aconteçam. Na verdade, isso todos vocês já sabem. Pessoal, para a nossa aula de hoje, vocês perceberam, na segunda a gente encerrou, né, o nosso livro, e aí a prof preparou para hoje uma retomada e uma revisãozinha, né, sobre os capítulos que nós teremos na nossa prova no dia 29, ok? Então, é o capítulo 8, 9 e 10, que é o módulo 3 lá do nosso livro, tá? Esse módulo 3, deixa eu só pegar aqui no livro da prof, Liberdade na América, né? Que tipo de liberdade é essa, né? O módulo é uma pergunta em si. Então, prova P1 do segundo bimestre, capítulo 8, Independência das 13 colônias, capítulo 9, Descontentamentos e as rebeliões, capítulo 10, As independências na América Espanhola. Capítulo 8, a independência das 13 colônias. Nesse capítulo 8, a prof fala para vocês sobre o alcance das ideias iluministas, certo? Essas ideias iluministas, então, lá na Europa, o iluminismo, um movimento que ocorre lá na Europa, da iluminação, né? A razão, o progresso, os princípios de liberdade, igualdade, que um movimento que acontece lá na Europa e que acaba refletindo, digamos assim, aqui na América, tá? Que contribui para a construção, né, dessa primeira nação livre nas Américas, dentro de um ideal burguês, né, de liberdade a partir das ideias iluministas. Nesta aula também a prof falou sobre o tipo de colônia, as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do sul tiveram latifúndios, monocultura e trabalho escravo. Era um sistema de plantação. É ao contrário das colônias do norte. Vocês podem revisar a aula também e assim por diante. Os limites da liberdade colonial. Então, como a Inglaterra estava, digamos, precisando de dinheiro, né? Ela tinha passado por conflitos, pela guerra com a França, e ela se sente aí, ela sai vitoriosa, tal, mas ela teve muito prejuízo e muitas dívidas. E uma das formas que ela encontra, então, para ressarcir essas dívidas é começar a cobrar cada vez mais impostos a partir das suas colônias. Então, na aula desse capítulo, a prof falou sobre a lei do açúcar, que cobrava uma taxa adicional sobre o açúcar. Os colonos eram obrigados a comprar o melaço, que era usado para fazer o rum, apenas das colônias inglesas, não podia comprar de outro território. A lei do selo, que tornava obrigatório o selo em todas as documentações, em todos os produtos que circulavam na colônia, então era uma forma também de conseguir dinheiro. A lei Touchet, ou os atos de Touchet, que aumentava a taxa de imposto sobre produtos como chá, o vidro, o papel, entre outros. E em 1773, eles vão criar a lei específica, a lei do chá, que aumentava a taxação sobre o chá comercializado e criava um monopólio do comércio da Companhia das Índias Orientais. E aí a prof colocou as leis intoleráveis, mas antes disso, né, nós temos aqui a festa do chá, que a partir dessa lei do chá ocorre a festa do chá e depois vem as leis intoleráveis.
Mas o que a prof colocou na sequência é 5 leis aqui. Tá? As leis intoleráveis foi o quê? Como se... que termo que a prof pode usar? Como se fosse a última cartada, né? Tipo, os colonos não iam mais tolerar outros impostos, digamos assim. Tá? E essas leis intoleráveis aí que ele fechou o porto de Boston até que o prejuízo da festa do chá fosse restituído. Essa festa do chá era o quê? Eles se vestiram de índios e derrubaram um carregamento de chá da Companhia das Índias Orientais. Então, isso ofendeu a Inglaterra e ele vai aplicar mais uma lei. Né? Enquanto que os colonos não pagassem esse prejuízo, eles não reabririam esse porto. E aí a independência em si, então ela acontece em 4 de julho de 1776, quando é criada a primeira Constituição, né, declarada, reconhecida e a Declaração de Independência, digamos assim, né? Eles fazem congressos, nem todas as colônias participam e tal, e aí no segundo congresso, que é 1775, as 13 colônias vão participar. E a questão da independência é uma das pautas, então. É criado um exército colonial, que é liderado por Thomas Jefferson, para redigir, então, a Declaração de Independência, que defendia a liberdade e o direito individual. Essa declaração, então, é promulgada em 4 de julho de 1776. Ela defende a liberdade, mas essa liberdade é uma liberdade econômica e autonomia dos estados em relação à Inglaterra, porque um dos exemplos, um dos piores situações é a manutenção da escravidão, né? Então, que liberdade que é essa? No capítulo 9, Descontentamentos e Rebeliões, então o principal do capítulo 9 era sobre os movimentos nativistas e os movimentos separatistas ou anticoloniais. Então, é isso que vocês vão precisar saber lá, é que nativista não é de natureza, do natural, coisa local e tal. São revoltas, são rebeliões que ocorreram com a intenção de melhorar a situação da colônia diante da exploração excessiva da metrópole. Não significa que eles queriam necessariamente se libertar da metrópole, né? Só queriam melhorar essas relações. E aí nós temos como exemplo a aclamação de Amador Bueno, a conjuração do Nosso Pai, a revolta de Beckman, a guerra dos Emboabas e a revolta de Filipe dos Santos. No livro, página 180 e página 181, vai estar falando sobre esses movimentos aqui. Os movimentos separatistas ou anticoloniais, e na 182 também. Os movimentos separatistas ou anticoloniais, eles são sim movimentos então pela independência. Tá? Eram movimentos que tinham como principal objetivo conseguir a independência em relação a Portugal, se livrar de Portugal. E como exemplos desses movimentos, nós temos a Conjuração ou Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Tá? A Inconfidência Mineira, ela vai estar relacionada à questão das casas de fundição, do ouro, toda aquela parte lá que a prof comentou com vocês. Tá? Página 183, 184, 185, o que foi a derrama, a cobrança dos quintos atrasados. O que é um quinto? Que a quinta parte de todo o ouro encontrado no Brasil seria enviado para a metrópole. É dessa Inconfidência Mineira também que se tem a presença lá do Tiradentes, né, que é uma figura histórica e famosa, tem feriado para ele e tudo. Okay? E falamos ainda um pouquinho nesse capítulo sobre os quilombolas, né, a revolta dos africanos e tal, que também fazia parte desses movimentos que estão descontentes ou insatisfeitos com a situação da época. No capítulo 10, as independências da América Espanhola.
Então, tratamos sobre violência física e violência simbólica. A física seria no sentido de agressão mesmo, né? De guerras em si. E a violência simbólica estaria relacionada à imposição de culturas. Okay? Quando esses espanhóis vêm para a América, eles vão criar uma estrutura de controle aqui, da qual faziam parte os vice-reinos, capitanias e os cabildos, que é lá na página 203 do livro. Ok? Eles tinham dividido a América, né, espanhola em partes menores e cada vez mais concentrações, digamos. O vice-reino era um espaço mais amplo, as capitanias eram territórios um pouco menores e os cabildos eram como se fossem os prefeitos desses lugares. A sociedade tinha os chapetones, os crioulos, mestiços, indígenas e africanos escravizados. Então, os chapetones eram os espanhóis de nascimento, eram conhecidos também como peninsulares. Os crioulos eram filhos desses chapetones, nascidos aqui na América. Mestiços eram filhos dos espanhóis com os indígenas aqui da América. Os indígenas eram os nativos e os africanos escravizados, que os espanhóis então trazem aqui para a América. Tá? Isso, páginas 204 e 205. Sobre o sistema de trabalho, então a escravidão, né? Os indígenas são escravizados e tem também a participação dos africanos, escravos africanos, que é num número bem menor do que na América Portuguesa. A mita e a encomienda. A encomienda é usada mais para agricultura e extração de minerais. E a encomienda. A mita está mais relacionada à exploração nas minas, tá? Que consistia num trabalho nas minas, então, onde uma comunidade indígena toda era obrigada a ceder parte da população masculina para trabalhar para os espanhóis. Em relação à busca por autonomia, então se tem problemas internos, questões internas, e os fatores externos. As questões internas, o conflito entre os chapetones e os crioulos, né? Os chapetones são espanhóis de nascimento, então eles têm cargos políticos, eles fazem parte da administração. Os crioulos, eles são filhos desses espanhóis, mas eles não têm participação política. Então, isso deixa eles, digamos assim, incomodados. Isso vai gerar conflitos. Em relação aos fatores externos, nós temos lá os interesses ingleses em relação a esse território, né? Porque se as colônias espanholas se tornam independentes, né? A Inglaterra tem mercado consumidor. Em relação às influências políticas e ideológicas, né? Que as colônias inglesas que se tornaram independentes baseadas no iluminismo, essas coisas também vai contribuir, né, as ideologias lá, a independência dos Estados Unidos em relação à América Espanhola. Então, isso seria um fator externo, o iluminismo que ocorreu na Europa. Sobre os líderes da independência, então, aparecem lá a figura do Simão Bolívar e esse é um venezuelano, né? E o argentino São Martín. E ambos ficaram conhecidos como os libertadores da América. A atividade proposta: fazer a releitura do capítulo 8, 9 e 10, copiar no caderno as sínteses de cada capítulo, 177, 197 e 221. E na atividade da semana pro AVA, vocês têm um textinho para ser produzido no exercício 12 da página 220. Então, façam o texto lá e postem no AVA esse textinho. Ok, pessoal? Um abraço a todos e até daqui a pouco.